eu chamo de a escola como fábrica. Fábrica de pessoas para o mercado e escola como fábrica, porque também é uma escola que produz com muita rapidez, numa linha de montagem, esse conhecimento que ela quer ministrar. Então, começa uma cabeça, aí depois a pessoa pega a cabeça e põe o corpo. O próximo põe um braço, outro põe o braço, até que no final sai a boneca. Isso é a nossa formação, que é português, matemática, geografia, química, inglês. O ensino médio tem 11 cadeiras. 11. O que caracteriza a produção em massa da fábrica? Caracteriza a segmentação e a fragmentação, não é? A falta de noção de todo. Então, o que temos na nossa escola? Nós temos uma escola seriada, parece produto, né? Em série, né? Então você tem, olha só, tem as séries, primeira série, segunda série, terceira série. Não bastando o conteúdo, que é uma coisa tão linda, como a língua portuguesa, como biologia, como física, que são impressionantes, porque nós estamos falando da vida, nós estamos falando da nossa história, estamos falando do mundo, da nossa linguagem. Esse conteúdo é chamado de disciplina. Nossas aulas têm 50 minutos, toca um sino, pé, acaba entra outra. Então você tem lá português, a língua portuguesa. Estamos falando daqui a pouco. Pé, matemática. Pé, física. Pé, artes. Você imagina dar uma aula de artes em 50 minutos. Quando os alunos começaram a entrar no assunto, pé, acaba a aula. Sinal sonoro também é coisa de fábrica, né? Então, a nossa escola, ela segmentou ao máximo o saber. Isso é característica da linha de montagem. Mas nós também temos a segunda característica, que é a escola como um reformatório, ou a escola como uma prisão, que é o regime militar, que traz uma outra característica não menos nefasta que essa. O que é a escola como prisão? O que é o nosso currículo? Chama-se grade. Grade curricular. E atrás da nossa grade curricular, nós temos disciplinas. Gente, a avaliação é chamada de prova. Quero dizer, você é um condenado. Se você não provar, você chega na avaliação condenado. Você tem que provar que você é inocente. E aí você vai passar, vai ser absolvido. Nós estamos passivos demais. Demais. A passividade que nós vivemos é em consequência de uma ausência de atitude. O que é atitude? Atitude é você ser uma pessoa. Mas será que nós somos uma pessoa ou somos pedaços colados? Talvez eu seja matemática, geografia, química, inglês, história. E aí, quando eu me deparo com um problema global, eu não sei a que pedaço de mim eu vou recorrer. Quem vai pensar? Minha cabeça? É meus olhos? É minha boca? Né? Então, a gente não tem como ter uma atitude. Essa escola, que foi formada, baseada na linha de montagem, na disciplina e na ausência de vida, essa escola tinha uma função, preparar pessoas para o mercado. Aí eu vejo hoje também pessoas dizendo, não podemos preparar para o mercado, temos que preparar para a vida. Claro, mas temos que preparar para o mercado também. Ora, nós vivemos uma sociedade que produz, que compra e vende. Claro que o mercado existe. Agora, alguém hoje está preparado para o mercado? Não! A nossa escola não prepara para o mercado. Nós vivemos uma crise de liderança. Nós temos pessoas que sabem fazer o trabalho mandado, mas nós não temos pessoas que saibam liderar. Liderar não é oprimir, liderar não é diminuir, liderar é coordenar um processo que pode ser ético e respeitoso. Nós não temos também essa categoria, isso no sentido das empresas mesmo, existe essa carência, né? Então, a nossa escola não está preparando o ser humano para a sociedade e para os desafios que ela vive, tanto que somos imaturos sociais. A escola não está preparando para o afeto, para viver individualmente. Nós não estamos preparados por causa do fenômeno da depressão. Existencialmente, a nossa escola nunca fala de morte, a nossa escola não fala de alegria, a nossa escola não fala de perda,
a nossa escola não fala de vida, né? Isso é um assunto, é afeto. Afeto não é razão, é muito racionalismo. Afeto você cuida na igreja ou em casa com a mãe. A escola não trata disso. E a nossa escola também não prepara para o mercado. Então a escola nos desprepara. A escola é responsável por essa coisa fraca que nos tornamos, né? Por essa coisa débil. Vamos assumir. O que somos nós, gente? O que nós somos? Nós somos medrosos, nós somos angustiados, nós temos medo de sofrer, que sofremos o triplo, porque temos tanto pavor do sofrimento. Nós odiamos obstáculo, nós odiamos pensar. Odiamos pensar. Nós gostamos do que vem pronto, do que vem mastigado. Nós não sabemos nos relacionar. Nós perdemos a noção do corpo, então nós não temos a capacidade de toque, de visão, de audição. Nós perdemos a noção de solidão, que é o fundamento essencial para a vida. Essa capacidade de existir como pessoa. A dignidade é uma palavra que realmente não tem mais nenhum sentido para quem tem menos de 50, 40, 35 anos. Então nós perdemos essa noção de que você nasce, você tem um processo de vida, né? Nós perdemos claramente essa noção. Então, nós não precisamos... A escola, eu trouxe a escola para vocês como uma desculpa. O objetivo aqui não é que a gente vá para a escola transformar a escola, não, porque ela já está se transformando. Mas o que nós precisamos mesmo é de uma mudança conceitual. Nós precisamos reaprender a ver, a ouvir, a pensar. Porque o pensamento fragmentado, ele afasta o ser humano da única coisa que existe, que é a vida. O Edgar Morin trata a educação como o quê? Como a formação do novo cidadão. Ele trata a educação como política, como atuação na sociedade, né? Ele entende que a educação é o lugar de atuar na sociedade. Ele fala que temos que aprender a aprender. Nós não sabemos aprender. Mas mais do que aprender a aprender, nós temos que inverter uma lógica, que é, o que faz a escola? A escola ensina, né? E o aluno aprende. E ele diz, não, a escola tem que aprender. O professor tem que aprender. E a escola não pode mais ensinar. Então a palavra ensinar, ela pode sair do nosso vocabulário. Por várias razões. O professor não é aquele que ensina mais. O professor é aquele que estimula a aprendizagem. Primeiro, porque ninguém ensina o que o outro, de algum modo, não perceba, intua, seja estimulado. Porque ele pode decorar. Mas aprender, a gente só aprende o que nos toca. Afetivamente, humanamente, o que nos move. Então ninguém ensina o que o outro já não esteja de algum modo pronto para saber, ou queira saber, ou tenha interesse em saber. Segundo, é que quando o professor ensina, ele é o centro da questão, né? Então ele tem um poder hierárquico que atrapalha a relação de conhecimento, que é o abismo entre professor e aluno. E o terceiro ponto, que é bom para nós professores, que é o seguinte: com as mudanças tecnológicas, os conhecimentos mudam todos os dias. Um professor não tem condição de saber mais que o aluno o tempo inteiro em todas as séries. Não tem. O aluno sabe mais que o professor desde um aluno de 6 anos. Isso eu já ouvi de vários professores nas minhas palestras. Eu estava falando sobre... entrou na sala um bicho, não sei qual bicho. E aí a professora, muito contemporânea, uma ótima professora, falou: vamos conversar sobre o bichinho que entrou. É o certo. Trazer para a aula o que está acontecendo. Só que quando ela entrou, ela não sabia direito que era o bicho, mas o menino já deu a dica do bicho. Isso é uma libélula, e começou a falar do bicho. Mas era uma criança de 6 anos. Entende? E ela falou, eu fiquei arrasada. Eu falei, não fique. Você é um educador. A gente tem que parar de ser professor e ser educador. O nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma criança. Tudo começa com um ato de amor. Uma semente há de ser depositada no ventre vazio. E a semente do pensamento é o sonho. Por isso os educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em amor, intérpretes dos sonhos. Então qual é o papel do professor? O professor é aquele que estimula o aprendizado. O professor não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que tem interesse por tudo. Esse é o educador, esse é o professor. Então, o que é interessante nesse modelo que nos alivia como professor? Eu não tenho obrigação de dar conta do conteúdo, ninguém tem. Né? Por que ninguém tem?
outro problema do Edgar Morin, que é, problema que ele traz, maravilhoso, que é princípio de instabilidade. Porque a gente tem um princípio de identidade, né? O que é. Ele estabelece um princípio de instabilidade. Que princípio é esse? Todo saber é provisório. Se todo saber é provisório, meu querido, você acha que eu estou falando que não é legal? Talvez seja mesmo, mas talvez o que você falou que é melhor do que o que eu falei também já não seja legal, porque talvez ele aqui já saiba uma coisa que é melhor do que o que você disse, ainda é melhor do que o que eu disse. Então, a internet acabou com o gueto do conhecimento. Ainda não acabou, mas felizmente vai acabar. Então, quem vai estar no auge? Quem vai ser o papa do pensamento? O curioso, o criativo, o instigador, o sempre disposto a novas questões. Não aquele que apenas acumula conteúdo. Porque quem acumula conteúdo não pensa. Pensar exige o vazio, a reflexão. Reflexão exige vazio. Vazio é não saber. Eu só aprendo quando eu não sei. Porque se eu sei, eu não aprendo, eu estou cheia. Então, como é que eu vou aprender se eu estou o tempo inteiro acumulando conteúdo? Outra coisa que a escola tem que ter, além de princípio de estabilidade, aprender a aprender, retomar a reflexão e o vazio, ela tem que construir um ambiente democrático. Professores têm que ser respeitados, alunos têm que ser respeitados, funcionários têm que ser respeitados e ouvidos, o porteiro da escola, Paulo Freire diz isso há tanto tempo, o porteiro da escola é um educador e tem que ser tratado com respeito, mas talvez a coisa mais importante na escola seja construir daquele lugar um espaço democrático de convívio ético, antes de pensamento e conhecimento. Sem isso não existe possibilidade de produção de conhecimento. Eu fiz gravei uma comunidade no Vale do Jequitinhonha, Tião Rocha é a pessoa responsável no Vale do Jequitinhonha, e ele fez uma escola debaixo do pé de manga. E aí ele começou a educar as crianças fazendo biscoito de goma. Então as crianças aprendiam, as crianças na sexta série não sabiam escrever. Então lá debaixo do pé de manga, na casa da Dona Maria, eles usavam biscoito de goma com um buraco, aquele pano com buraco, e vai escrevendo, chama biscoito escrevido. Então você conta, quantos ovos tem? O que é um ovo? Como é que escreve ovo? Você só vai fazer o biscoito se aprender a escrever ovo. Mas se aprender a escrever ovo, aprende a escrever uva. Mesmo que uva não tenha ali. Mas aí eles vão descrever uva e vão discutir uva. Por que não tem uva aqui? Que é o nosso querido Paulo Freire, né? Que é contextualizar a educação. Então, esse trabalho não era apenas o biscoito, era a vida desse cidadão, era a consciência dele no mundo, é a relação dele com a natureza e todo o processo a partir de um biscoito. Apenas um biscoito é suficiente para a gente estudar física, química, geografia, biologia, o que você quiser, porque as coisas se conectam. E não se esqueçam que a gente tem uma palavra muito comum hoje, né? Vamos aproveitá-la. Conexão. Nós não vivemos de conexão e de link, então vamos tornar a conexão uma realidade da nossa vida. Nós temos que discutir a morte na escola. Porque uma criança morreu, o jornal está escrito isso. Isso incomoda, né? Óbvio. Aí o professor disse, como ela falar da morte? Não tem preparação, não sou psicóloga, ela me disse. E eu disse, traz um poema. Apenas. Um poema sobre a morte, conversa com as crianças. Não responde, traga apenas a questão. Enfim, pessoas sensíveis esteticamente são pessoas mais éticas. Quem é sensível ao sofrimento também é uma pessoa respeitosa. Pessoas plastificadas não podem ser pessoas éticas.